começando mais um Cidade em Pauta, o programa pensado aqui na JF-TV para discutir temas importantes para Juiz de Fora. Hoje nós vamos falar sobre deficiências ocultas e a aplicação do cordão de girassol que está sendo implementado aqui na cidade. Recebemos nessa edição do Cidade em Pauta o médico vereador Dr. Antônio Aguiar e também o médico José Carlos Coelho. São os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos no nosso programa. Antes da gente começar a falar sobre as deficiências ocultas, eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está assistindo a gente. Nosso convidado, Dr. José Carlos, pode começar? Eu sou médico pediatra formado em 1971, completando então agora 52 anos de formado. Fiz o meu curso de pediatria no Rio de Janeiro, Instituto Fernandes Figueira, quando fiz então o título de especialista. Em Juiz de Fora eu trabalhei 35 anos na Universidade Federal de Juiz de Fora como professor de pediatria, na parte de puericultura, e fui 10 anos também diretor do Hospital Alberto Seib e também fui secretário municipal de saúde de Juiz de Fora. Quando que o senhor foi secretário? Em 2001, na gestão do Tarcísio Delgado. 50 anos de experiência, então, na área da saúde. 50 anos, 52 agora de experiência. Doutor Antônio, se apresenta para quem está assistindo a gente. O nosso cumprimento aqui, a nossa saudação às pessoas que estão nos acompanhando, eu também, como o professor José Carlos, eu também sou médico, pediatra, formado em Juiz de Fora. Vou fazer o ano que vem 40 anos de formado, Parece que foi ontem, mas o tempo voa. Eu também tenho residência médica feita na mesma instituição, aqui que o Dr. Zé Carlos relatou, o Instituto Fernandes Figueira, na Fiocruz, E eu fui médico aqui, sou médico em Juiz de Fora, mas fui servidor público da prefeitura durante 35 anos, me aposentei em 2001, e temos aí uma experiência de gestão também no serviço público, onde fomos diretores do Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente, implementamos lá uma série de serviços dos mais conhecidos, que é fruto, inclusive, da minha experiência profissional, que é o trabalho no grupo das deficiências intelectuais, onde se inclui os transtornos do espectro autista, não na sua totalidade, e a síndrome de Down. E sou vereador aqui em Juiz de Fora, estou no meu 3º mandato, sou o atual presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cordão de girassol e também sobre as deficiências ocultas, que são condições de saúde que possibilitam as pessoas a utilizarem essa identificação. Mas vamos começar então falando um pouquinho do cordão. O que é o cordão de girassol e quando ele surgiu? O cordão de girassol é uma prática que foi desenvolvida no aeroporto de Londres por servidores desse aeroporto que identificavam que pessoas que iam até esse aeroporto apresentavam um tipo de demanda no atendimento que fugia um pouco à rotina da grande maioria das pessoas. Ao eles avaliarem essas pessoas, essas condições, eles viram que muitas dessas pessoas apresentavam algumas alterações, algumas doenças, outros transtornos, e eles resolveram, numa medida de muita sensibilidade, muita empatia, desenvolver uma maneira de chamar a atenção daquele ambiente para pessoas que adentrassem ao aeroporto e que precisassem de uma assistência mais imediata, a gente usa até o termo, a prioridade no atendimento. E assim eles bolaram o cordão de girassol e as pessoas que quando chegavam ao aeroporto já se identificavam na entrada do aeroporto como possuidoras de algumas daquelas características que eles enumeraram ali, ela recebia aquele cordão, a identificação, e ela passava a ter prioridade no atendimento dentro do aeroporto. Obviamente, uma ideia dessa ela se disseminou pelo mundo e nós no Brasil hoje, inclusive, já temos até uma lei federal, uma lei promulgada agora pelo Senado Federal, tem poucos dias, e em Juiz de Fora nós temos aqui uma lei nossa, que essa é de 2021, que institui em Juiz de Fora o cordão de girassol.
Qual que é o objetivo? Dar visibilidade para a deficiência oculta. A gente entender que existem pessoas que não trazem uma marca, não trazem um rótulo sobre o problema e a dificuldade que ela tem. São pessoas que podem passar desapercebidamente como pessoas que não têm nenhum tipo de problema, quando na verdade elas têm algumas dificuldades e algumas necessidades, por exemplo, de atendimento, tanto em ambientes privados como em ambientes públicos. É uma maneira de você também chamar a sociedade, mudar o olhar da sociedade para uma questão que está muito próxima a nós, né? A gente sabe que no Brasil as pesquisas mostram que para cada pessoa com deficiência flutuam ao redor dela em torno de 4 pessoas. Então, se nós enumerarmos o número de pessoas em percentuais que nós temos no Brasil e o número de pessoas que estão envolvidas com ela, nós temos aí seguramente em torno aí de 100 milhões de pessoas aproximadamente que estariam no campo da deficiência ou envolvida diretamente com essa condição. Então, isso é um dado que chama a atenção da gente e mostra como as ações públicas voltadas para essas pessoas, elas têm uma importância, inclusive pedagógica, para a gente ensinar à população um modo de lidar com essas pessoas e com essas situações. É muita gente, né? E é necessário que o poder público atente para esse número, né? Para essa quantidade de pessoas. Eu queria perguntar para o Dr. José Carlos com relação a essas deficiências ocultas, para quem está em casa entender um pouquinho do que se trata. Exato, a deficiência oculta é aquela que realmente, como a Antônia acabou de falar, não existe nenhum sinal visível para as pessoas. E isso pode atingir doenças tipo autismo, né, que é um trabalho que o Antônio vem fazendo há bastante tempo. Nós temos também doenças tipo demência, pessoas com demência têm uma dificuldade muito grande, às vezes da própria comunicação, de entendimento. A surdez é um motivo também importante, ao contrário do cego, que normalmente é identificado pelo uso da bengala, né? O surdo ele não é assim identificado. Pessoas com retocolite ulcerativa, pessoas que usam aquelas bolsas de colostomia, pessoas que têm incontinência urinária, que às vezes têm urgência do atendimento, e se ela tiver alguma identificação que facilita, ela vai ser então chamada e resolve o problema dela sem angustiar e sem chamar o famoso fura-fila, né, que é uma coisa realmente desagradável. Então o cordão tem essas vantagens, né, de levar a essas pessoas um atendimento mais compreensivo de quem está atendendo, que sabe que ela tem aquele defeito. E até quem está em volta também, né? Porque hoje em dia, sem o cordão, sem essa identificação, como que essas pessoas fazem? Por exemplo, numa fila de um banco, por exemplo, de banco. Eu só queria lembrar um detalhe, no caso do Chile. O Chile acho que foi o primeiro da América do Sul. E uma médica estava com a sua filha, a filha dela tinha um transtorno com hiperatividade, e ela estava, como diz na gíria, bagunçando o avião, não é? Quando então a aeromoça chamou e falou assim: olha, nós temos aqui um colar que identifica, e todos vão saber que ela tem esse grau de deficiência. Então ela ficou assim, abismada de ver como o povo conhecia, né? E como eles começaram a brincar com a menina, a tratar a menina, não querendo xingar a mãe, né, que não olha a menina, mas passar a dar atenção à menina e procurar entender a realidade. Então isso foi realmente muito interessante. A pergunta... Como que é feito hoje? As pessoas que têm alguma deficiência oculta e precisam, por exemplo, de um atendimento prioritário, não é garantido, né? Como é que elas fazem? Elas teriam que, basicamente, aquelas que hoje estão bem definidas em lei, os autistas, por exemplo, eles teriam lá um setor, por exemplo, tendo um banco de identificação. Eu, acrescentando a fala do Zé Carlos, a deficiência oculta, todas as deficiências, elas têm uma razão de ser. Por exemplo, o autismo, às vezes a criança, um menino ou uma menina
que está numa crise, no momento, porque está desregulada em função do meio ambiente, ela pode apresentar, às vezes, como o Zé Carlos falou, né, uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela pode desregular de tal ponto que ela vai produzir um tipo de comportamento que socialmente não é muito aceito. E isso daí implica em julgamento. A pessoa, às vezes as pessoas não conhecendo aquilo, vão dizer criança mal criada, essa criança não é bem educada pelo pai. Isso representa, principalmente para a família, um dano, uma agressividade altíssima, porque já como se não bastasse a dificuldade que a própria criança tem e a família tem, você ainda tem um julgamento social. O colar de girassol, por exemplo, uma criança dessa, ela automaticamente ela inibe esse tipo de comportamento, porque fica muito mais claro quem é aquela pessoa. O Zé Carlos citou aí, por exemplo, os pacientes colostomizados. Quem tem colostomia tem, às vezes, necessidade de esvaziamento daquela bolsa de colostomia, onde você tem fezes, né? Porque aquela é uma região de acúmulo de fezes. Essa pessoa, se não for feita uma conduta dentro de um tempo ideal, essas bolsas elas vão extrapolar conteúdo fecal, e isso é muito desagradável para a pessoa que se encontra naquela condição. Uma doença de Crohn, uma retrocolite ulcerativa, uma fibrose cística, que são doenças que têm alterações de funcionamento gastrointestinal, tem urgências de uso de sanitário, né, Zé Carlos? Então, essas pessoas não podem estar ali. Pessoas que têm síndrome do pânico, né, ansiedade, a gente que lida com esses pacientes, a gente quando vê o dia a dia, por exemplo, de um paciente que tem um nível de ansiedade ou de pânico num nível muito elevado, a gente vê como que é quase que impossível essas pessoas conseguirem um controle em situações que ameaçam a condição dela. Então, esse ponto, né, que você perguntou, que é o ponto mais objetivo do uso do cordão, que é a motivação primordial da lei, né, e talvez a mais importante, mas ela tem os outros desdobramentos, que é aquilo que o Zé Carlos falou, essas pessoas não têm uma identificação, até o autismo tem uma frase clássica, né, que diz que o autismo não tem cara, né, isso é repetido sistematicamente, porque realmente você não tem uma característica visual que faça você identificar uma criança, uma pessoa que esteja dentro do transtorno do espectro autista. Então, tem um caráter também, na nossa opinião, pedagógico, né? A maneira que eu mudo o olhar da sociedade, no momento em que eu faço essa sociedade entender que aquelas pessoas que têm direito de conviver, coabitar com a gente nos espaços públicos, elas precisam e necessitam de um tratamento mais equânime, que é você dar a essas pessoas um tratamento mais diferenciado para que elas possam usufruir dos mesmos direitos que as outras pessoas que estão fora dessas condições usufruem, às vezes, com muito mais naturalidade. Aonde que a gente já tem esse cordão em pleno funcionamento aqui no Brasil? Você sabe? No Brasil, quando a gente fez a lei aqui em 2021, o Brasil tinha uma ou duas cidades só com implementação desse cordão. Hoje são mais de 40 cidades, né, Zé Carlos? Eu acho que o Zé Carlos tem até um levantamento melhor. Quantas cidades são hoje aproximadamente? Se não me engano, são 46 cidades que já estão atuando, né, com o colar. E agora com a lei, né, do Senado, foi agora dia 23, né, de julho desse ano, eu acredito que vai se disseminar realmente de uma maneira muito ampla, né, para quase todas as cidades, porque não é obrigatório o uso do colar, tem esse ponto importante, né, ele não é obrigatório, mas é muito importante que ele seja usado. Essa fala do Zé Carlos é muito importante, né, porque o cordão de girassol não é uma obrigação, não existe uma obrigatoriedade. A pessoa vai usar se ela entender que deva usar. Surpreendentemente, nós temos tido uma busca muito grande pelo uso do cordão. Um outro detalhe, Cristiane, que nós temos que considerar é que a lei, uma experiência que nós temos, a lei hoje federal, a lei que o Senado aprovou, ela é uma lei
que ela regulariza, por exemplo, essa questão dentro do âmbito nacional. Porém, as leis municipais, elas são, na verdade, grandes fortalecedores dessas leis federais, porque nós entendemos, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, né, a Lei 13.146, de 2015, onde se estabelece lá, por exemplo, todas as condições relacionadas à deficiência e nós, no dia a dia, nós nos deparamos frequentemente com dificuldade de se cumprir lei, em todos os níveis, no processo da educação, da saúde, dentro da sociedade, na acessibilidade, uma série de outras condições, a gente não vê essa lei, às vezes, ser cumprida na integralidade e na essência que ela tem. Então, essas leis municipais, como a lei nossa aqui em Juiz de Fora, ela ganha um caráter de legalidade, porque ela está respaldada também por uma lei federal, então ela é constitucional, ela não teria como ser contestada, e dá a possibilidade dos estados e dos municípios, principalmente os municípios, porque essa lei é uma lei muito mais afeita ao cidadão dentro da cidade, a quem mora, quem depende do serviço da cidade, de ter o espaço e o direito de exercer aquele conteúdo e aquela possibilidade que aquela lei, por exemplo, oferece. E passa a ser uma lei que ela passa a ser fiscalizadora, por exemplo. Ela dá aos municípios também, como nós estamos fazendo na nossa lei, uma condição de inclusão de algumas condições que não foram, por exemplo, contempladas na lei federal, por exemplo. Então a lei do Senado ela é mais restrita? Ela tem uma restrição, porque ela é muito genérica, né? E nós aqui estamos conduzindo o conteúdo da nossa lei dentro dessas condições. E com detalhe, né? Porque a gente está colocando, inclusive, num dos itens que acrescenta-se tal, e deixa-se dispositivos em aberto, porque a medida, vou dar um exemplo aqui, a fibromialgia, quando nós fizemos a lei, ela não era considerada uma deficiência, então a gente tinha dificuldade de incorporar uma condição dessa dentro de uma lei que buscaria o conceito básico da deficiência. Logo depois, nós tivemos a inclusão da fibromialgia como deficiência, então ela está sendo incluída agora numa emenda que nós vamos fazer no nosso projeto de lei, como uma condição a ser colocada no cordão de girassol. Então pode haver, é um projeto de lei, é uma norma jurídica que vem também recebendo atualizações com o passar do tempo. Sim, e provavelmente irá receber, como eu te disse aqui. E nessa transcrição, né, a gente vai deixar em aberto para que isso possa acontecer de forma natural, até o próprio Poder Executivo, ele próprio possa, à medida que ele perceba que dentro da sociedade essas demandas elas emanam e que elas vêm numa condição de muita necessidade pública, ele poderá usar desse artifício, inclusive, que nós estamos disponibilizando na lei, para que se dê o andamento e a inclusão dessas outras condições dentro da lei do cordão de girassol. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Cidade em Pauta. Bom, voltando a falar então do cordão, a gente já falou sobre as cidades que vêm implementando, mas vamos trazer o assunto para Juiz de Fora. Em que pé que estão as coisas aqui na cidade? Bem, Cristiane, nós conseguimos agora recentemente, né, após a regulamentação da lei,
o início do cadastro. Eu estive a semana passada na prefeitura, conversei com o secretário de saúde, ele não conseguiu me dar no momento que eu estive lá os números atualizados, mas um contingente bem grande de pessoas que já fizeram o seu cadastro. Nessa reunião, nós disponibilizamos para a Secretaria Municipal de Saúde R$25 mil das nossas emendas aqui impositivas, com o objetivo de acelerar a aquisição do cordão. E é um cadastro que é muito simples, ele é feito na página da Prefeitura de Juiz de Fora e tem dados muito objetivos, que é a filiação, nome, data de nascimento e a condição pela qual aquela pessoa está ali pleiteando aquele benefício, né? Mas esse é um pré-cadastro ainda, depois vai ser feito com esses dados, né, o cordão de girassol terá uma identificação na ponta, né? Porque a pessoa pode chegar em algum estabelecimento, isso pode acontecer, ou a pessoa que está atendendo pode pedir à pessoa uma identificação para ver se é ela mesma, né, que está usando, e ela vai tirar aquele cartão, vai apresentar um documento de identidade, se identificar, justamente para a gente evitar, né, os abusos, né, como nós já vimos aqui, por exemplo, na questão relacionada ao passe livre, né? Nós já tivemos aqui denúncia na Câmara, né, do uso do cartão, do benefício da pessoa de forma incorreta. Então, isso acaba sendo muito ruim, porque fragiliza um pouco essas ações que são tomadas. É lógico que isso é um número muito pequeno, um número insignificante, mas esses dispositivos, além de garantir a pessoa que tem a necessidade e o direito de usar aquela condição, ela também não passar por uma situação como se estivesse ali usando de oportunidade para se beneficiar de um direito que ela adquiriu. Eu acho que essa pode ser uma dúvida também de quem está assistindo a gente. Quais são os direitos que essa identificação garante? O cordão de girassol, ele dá direito à pessoa que está portando essa identificação, a prioridade nas filas, ou tem mais alguma coisa? Atendimento preferencial em qualquer condição, tanto em ambiente público quanto privado. Nós tivemos a preocupação, por exemplo, uma pessoa dessa que estiver, por exemplo, num restaurante, que é um ambiente privado, ela deve ter, se ela estiver usando esse cordão, aquele ambiente tem que estar atento à necessidade daquela pessoa, né? Nós entendemos até que ou um garçom ou um gerente de uma instituição dessa, ele deve se dirigir imediatamente à mesa, àquela pessoa, ou ao familiar daquela pessoa, perguntar: olha, nós estamos aqui à disposição de vocês, no que precisar é só nos chamar, não precisa de se entrar em detalhe, a pessoa não precisa de dar nenhum tipo de explicação da condição dela, o fará se quiser, mas isso, por exemplo, dentro de um ambiente privado já é uma maneira dessa pessoa já ser observada e ser atendida nas necessidades. No ambiente público não é diferente, né? Os ambientes públicos, sejam unidades de saúde, escolas, locais onde você tem prestação de serviço, hospitais, postos de saúde, essas pessoas também deverão ter prioridade na assistência, né? E básica, né? Obviamente, dentro do serviço público, onde essa prática ela é muito mais discutida do que dentro da iniciativa privada, por exemplo. Isso é quase que uma obrigação e quase que uma responsabilidade de todos nós servidores de estarmos atentos a essas condições e da mesma forma, né, caminharmos sempre, não existe uma regra de abordagem, é fazer aquilo com naturalidade, com a simplicidade que deve ser feito em qualquer condição que você esteja diante de alguém que tem uma necessidade diferenciada e que precise de um olhar também diferenciado. O doutor José Carlos tinha falado um pouco sobre a questão da empatia, que esse tipo de identificação acaba trazendo, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão. Normalmente as pessoas, elas tendem, né, a ter reações negativas, na maioria dos casos. A gente vê, a gente que já está mais idoso, né, 75 anos, como temos as nossas
também preferências, né, muitas vezes a gente nota um certo aborrecimento das pessoas, embora não saibam, né, da lei, está escrito, e mesmo assim é difícil. Agora, imagina isso para um que a deficiência não é visível, ela é oculta. Quer dizer, ela teria assim, umas dificuldades muito maior de chegar à frente, a não ser que houvesse realmente uma empatia muito grande. Essa empatia virá à medida que as pessoas reconhecerem, né, no uso do colar de girassol, que aquela pessoa, pode ser um adulto, pode ser uma criança, que ela tem realmente uma necessidade acima daquelas pessoas que estão na fila. Então, ela tem todo o direito de passar. Ela pode até não usar, se não quiser, igual o idoso. Nem sempre a gente entra na fila do idoso, né? Mas, às vezes, a gente vai à fila do idoso, a mesma coisa vai acontecer com eles. Às vezes vão usar o seu direito, mas naquele momento, dependendo do problema, às vezes eles não vão usar. Tá? É uma outra coisa que faltou falando, então a gente fala, por exemplo, que o cego ele tem, mas as pessoas que têm uma deficiência auditiva grande e não usam nenhum aparelho, ainda não têm necessidade, talvez, desse aparelho, eles têm extrema dificuldade. Então, eu já uso, eu uso aparelho e tenho dificuldade. Então, hoje em dia, eu já estou, quando chego no comércio, para conversar com alguém, olha, eu não escuto bem. Para a pessoa já de início ficar sabendo, e o diálogo ser um diálogo assim, ela vai falar mais, me mostrando a leitura labial e falar num tom mais alto, né? Então essas coisas geram até uma empatia na relação naquele momento, em vez de virar um aborrecimento. A legislação do cordão de girassol aqui em Juiz de Fora tem um artigo lá falando sobre a questão da surdez, né? Qual que é a peculiaridade? Não, a surdez é uma das deficiências que nós estamos incluindo adicionalmente, porque houve uma discussão no início como nós classificaríamos, por exemplo, a surdez, né? Seria perda significativa de audição, como o Zé Carlos colocou, ou tão somente a surdez? Então, o entendimento final, né, nessas discussões é que o que seria incluído seria a surdez, porque a perda auditiva em percentual ela pode ser corrigida com aparelhos auditivos, o que daria à pessoa uma condição auditiva próxima daquilo que é a da população que não tem nenhum tipo de problema. A surdez, né, num comparativo, né, nós temos, por exemplo, o cego, né, com uma deficiência, com uma perda sensorial visual total, e nós temos as visões subnormais, que você não enxerga a visão subnormal. O cego você consegue identificar, como o Zé Carlos disse, tem a bengala e etc. Mas quem tem visão subnormal, resíduos de visão, 40%, 50%, 60%, e que tem muita dificuldade para se locomover em ambientes muito amplos, não são percebidos. Essas pessoas, por exemplo, elas foram colocadas lá. Na deficiência visual subnormal, nem sempre os recursos ópticos que a gente tem trazem, por exemplo, os benefícios que um recurso auditivo pode trazer para a pessoa que tem perda percentual da audição. Por isso, a visão subnormal foi colocada e a surdez sendo colocada na sua totalidade, a surdez total mesmo da pessoa, entendeu? Quais são as outras condições? Nós temos aqui, vou ver se eu me lembro de todas elas aqui de cabeça. O autismo é uma delas, né, que é o TDAH, outra condição, que são transtornos. A retrocolite ulcerativa, que nós estamos incluindo, e a doença de Crohn, porque são duas patologias, isso são duas doenças, que elas têm clínica muito semelhante, é difícil até, às vezes, né, Zé, diferenciar uma de outra, né? E às vezes houve um erro na condição, porque foi colocado a retrocolite, não foi colocado, foi colocada a doença de Crohn e não foi colocada a retrocolite, foi erro de digitação, nós estamos corrigindo também esse erro de digitação. Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente o que são essas doenças. Às vezes a pessoa não conhece. São doenças inflamatórias intestinais. São pessoas que têm quadros de diarreia, de difícil controle, difícil diagnóstico, dores abdominais, quadros de febre, emagrecimento. São doenças que têm um curso, né, que para tratamento
para o resto da vida. São As doenças, duas têm esses sintomas. são muito parecidas E o às vezes dá urgência, né? é muito, e tem uma urgência, né? necessidade. Essa urgência de uso de banheiro, da própria dor abdominal, eles ficam numa condição muito ruim. Às vezes tem problemas com dores articulares, produz sintomatologia sistêmica também. Nós temos os pacientes ostomizados, como nós já descrevemos aqui, a visão subnormal. A fibrose cística, né, que era conhecida como mucoviscidose, que é uma doença que atinge glândulas exócrinas, né, que são glândulas que secretam para fora do conteúdo vascular. Então, o que são essas glândulas? São doenças relativas ao pâncreas, que faz secreção para canalículos, o próprio fígado, que faz secreção para canalículos, o pulmão, que faz secreção para a árvore brônquica, né, para dentro dos brônquios. E é uma doença que ela tem vários graus de apresentação, mas ela tem uma característica que é comum a praticamente todos os pacientes, que são urgências de uso de sanitário. Eles têm diarreia, descontrole, disfunção intestinal, numa condição assim muito aguda. É uma coisa que a gente que viu muitos desses pacientes, a gente sabe que quando está atendendo já tem que ter, às vezes, até uma condição de preparo já para que rapidamente eles possam se deslocar para um sanitário, principalmente para essa condição. E tem, né, também infecções respiratórias graves, tem problemas respiratórios, muitos deles, às vezes, se deslocam dentro da sociedade usando aparelhos, né, vamos dizer assim, para que mantenha assim, um nível de fluxo respiratório satisfatório que permita ainda uma boa condição ventilatória. Às vezes essas pessoas saem, vão a bancos, porque eles envelhecem, não são só crianças, né? E aí nós temos aí a fibromialgia, como eu disse para vocês, a neuralgia do trigêmeo também, que é um quadro de intensa dor, uma dor que é uma dor facial, é uma dor que incomoda muito, é uma dor que leva o indivíduo, inclusive, a quase que um descontrole porque você imagina o que é você ter crises álgicas, né, na sua região facial, o quanto que isso daí é incomodativo. Qual que é a outra que nós falamos? Basicamente seriam essas. Eu posso aqui, de cabeça aqui, não ter me lembrado aqui de uma ou outra, né? Mas são aí em torno aí de 13 a 14 alterações. Diabetes não estão considerando. Não, diabetes não está, porque o diabetes não está no grupo da deficiência, né? O diabetes está no grupo da doença. Das doenças, né, metabólicas, né, um outro tipo de coisa. Mas, assim, serão aí em torno de 14, 15 alterações, transtornos e doenças, né, e com esse detalhe que a lei, ela, entendendo essa necessidade de observar mais a sociedade, ela vai se manter de forma receptiva a inclusão de novas entidades, né, que possam justificar a necessidade do uso do cordão de girassol. E a pessoa, para conseguir essa identificação do cordão de girassol, vai precisar apresentar um laudo, uma CID? Precisa, né? O cordão em si, a pessoa vai poder usar uma identificação que é apenas o nome. Uhum. A gente não pode, senão vai estigmatizar, né? A pessoa é isso, aquilo, isso que é errado. Então, coloca só o nome. E desde que o profissional que estiver atendendo, ou que for pedir para provar o porquê do cordão, né? Porque vai aparecer muito esperto, como apareceu, como o Antônio falou no problema do Vale Transporte. Né? A pessoa não tem direito e tenta forçar uma situação. Então, para isso, deve-se levar o documento do médico, principalmente mostrando e qualificando que o paciente é portador da doença. De tal transtorno, né, que garante o direito ao atendimento. Isso se pedir. Né? Muitas vezes eles não vão pedir, mas às vezes vão desconfiar, vão duvidar e podem pedir. Então é sempre bom ter o documento na mão, porque ele é necessário pela própria lei, né? A identificação. E o próprio cordão, ele vai ter também já alguma questão para evitar a falsificação, sim, né? Sim, a condição básica para você ter acesso é você ter uma declaração médica que preencha
aquilo que está na lei. Então, o cordão, essa identidade, ela só será oferecida mediante essa condição, mediante a apresentação do laudo. É lógico que, como o Zé Carlos disse, ninguém vai submeter uma pessoa a um constrangimento desse, de pedir atestado médico em fila. Basta que a pessoa apresente o cordão de girassol, que terá identificação, se houver dúvida, e um documento para que a pessoa saiba que aquela pessoa que está em uso daquele cordão é a mesma pessoa que está ali com aquele documento. Só isso, que seria, assim, a condição, vamos dizer, máxima de abordagem, porque a gente também tem que evitar os constrangimentos, né? Porque a pessoa pode até levar o atestado médico, se ela quiser, para que ela o apresente, porque existem pessoas que às vezes querem usar desse subterfúgio. Mas, assim, não haverá necessidade imperativa disso, porque para ela ter acesso à condição do cordão, ela tem que apresentar o atestado, senão ela não vai ter o crachá, né, a emissão do documento pela prefeitura para ela poder usar. Vamos só fazer mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Cidade em Pauta. Vamos continuar falando um pouquinho, então, sobre essa questão da conscientização. Por que é importante as pessoas fazerem a inscrição e usarem esse cordão? O que o senhor acha? Tá. Inicialmente, eu gostaria só de fazer uma correção, né, que eu usei em termos como doença de autismo, mas é o transtorno. E isso é muito importante, fique consciente, né? Que é apenas um transtorno no espectro autista e não é uma doença. Em relação ao que você está perguntando, que é a importância do uso, né, da utilização, realmente é muito importante que os pais, principalmente de crianças, se conscientizem, né? Mesmo as pessoas adultas se conscientizem, aquelas que têm a necessidade de uso, que a família estimule. Porque é interessante, às vezes, você vê uma pessoa, a demência é uma das indicações, não é? Você vê uma pessoa está andando na rua, às vezes, com um colar desse e está como perdida. Então, alguém pode vir abordá-la e ajudá-la nesse caso, não é? A gente tem exemplos típicos em praia, por exemplo, a criança perdeu na praia. Se a criança usar aquele tipo de colar, você já sabe que aquela criança é um problema. E quem está com essa criança aqui? Porque antes que ela suma, porque depois que soma numa praia cheia é complicado, é muito complicado, né? Então, tudo isso tem que ser pensado como valor, né? Isso é o valor. A criança usar não pode ser visto como nenhuma estigmatização. Mas sim, é importante para ela, para que as pessoas reconheçam que ela tem alguma necessidade, que ajude, se for o caso da necessidade, e principalmente respeitem a criança. O que o senhor acha, doutor Antônio? Eu acho que o Zé Carlos colocou até um viés, né, que é muito importante, que é o desdobramento do uso do cordão, né? Que o cordão de girassol, inclusive, ele vai ter, inclusive, essa finalidade de você, por exemplo, a deficiência intelectual, ela está dentro do uso, né, dentro da lei, e muitas dessas pessoas poderão, às vezes, estar numa atitude que você já acha que ela está diferente,
E quando você vê que essa pessoa tem um cordão desse, você imediatamente pode ter uma proação, né? Ser proativo, ir até ela, tentar se identificar, tentar encontrar uma maneira de auxiliar essa pessoa. Então, esse atendimento, né, que nos referimos aqui, ele tem todos esses desdobramentos. Agora, Cristiane, a gente tem que pensar aqui que leis, né, e eventos que busquem dar à condição da deficiência humana a visibilidade, o respeito e o espaço para poderem exercer o direito como seres viventes que são, não são leis de segmentos, né? Porque às vezes, com todo o trabalho que é feito de divulgação, nós ainda encontramos às vezes uma pessoa ou outra que vê essas ações como algo que é de privilégio, que está privilegiando, quando as pessoas deveriam se incluir na condição de seres humanos que são, e que, como seres humanos que são, poderão, em algum momento, estarem numa condição, né, quando a gente fala demência, nós estamos falando do Alzheimer, por exemplo, poderão, inclusive, estar dentro de uma condição desta, ou um familiar, e necessitarem, por exemplo, do apoio de uma lei dessa, para que possam ter uma condição de agilizar melhor e de tratar melhor, às vezes um parente, um pai, uma mãe, às vezes até um filho, né? Quando eu vou falar para público, vou em escolas, a primeira coisa que eu digo para os alunos, olha, preste atenção que muitos de vocês amanhã vão ter filhos que vão precisar de cuidados, vão ter filhos ou que vão estar dentro do espectro autista. Quando eu uso essa fala, é como se eu tivesse jogado uma ducha de água fria ali, fica todo mundo prestando atenção, e é a verdade da vida. Nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas, né? Que a empatia é isso, e saber que quando você faz uma lei dessa, você pode e com certeza vai estar auxiliando outras pessoas. Para exemplificar aqui, há alguns anos, uma história muito interessante, numa avenida em São Paulo de muito movimento e uma região de bancos onde você tinha um acesso muito grande, as calçadas eram inacessíveis, inclusive pela altura, isso até lá proteção de carro, aquela coisa, né, de cidade grande, evitar o carro subir na calçada. E houve um movimento muito grande em São Paulo, de um grupo de pessoas com deficiência física, né, os cadeirantes principalmente, para que se fizesse rampas de acesso próximo a esse banco, que era uma maneira de melhorar o acesso deles, visto que chegar até ali em outras condições era muito mais trabalhoso. A Prefeitura de São Paulo fez um estudo, etc., e resolveu fazer a rampa de acesso. Essa rampa de acesso foi feita, e muito interessante que durante um período de 20, 30 dias, a Prefeitura fez uma monitorização do uso daquela rampa de acesso. E, para surpresa deles, quem mais usou a rampa de acesso foram os idosos, que não estão no grupo da deficiência, mas têm mobilidade reduzida. Todo idoso acaba tendo dificuldade para andar. E as gestantes, as grávidas, que têm um centro de gravidade alterado com a gestação, acabam tendo dificuldade também de deambulação. Então, vejam que uma ação voltada para um grupo específico, né? No caso aí, as pessoas com deficiência física, como que a população geral, outros segmentos da população, se beneficiaram, por exemplo, do uso dessa rampa. Então, aquilo que serve para um, serve para todo mundo. Aquilo que serve para as pessoas que não estão dentro do grupo da deficiência, a gente tem que fazer força que aquilo sirva também para as pessoas com deficiência. Porque as pessoas que estão no campo da deficiência, muitas das intervenções que são feitas em benefício deles vão atender também as pessoas que estão fora desse grupo. Seria muito interessante a gente fazer essa reflexão para a gente não achar que nós estamos fora do quadrado. Nós estamos todos dentro do mesmo quadrado. Eu acho interessante também, Antônio, que a gente vê, normalmente as prefeituras trabalham por cadeirantes nas esquinas da subidinha, né? Mas tinha que ter uma fiscalização mais rigorosa a respeito das construções dos prédios, que fazem, às vezes, verdadeiros planos inclinados, né, no passeio, que
Você fala, como é que a pessoa vai passar ali, cadeirante? Como é que uma pessoa que não enxerga bem não vai cair? Vai cair, não tem jeito. Então, são essas coisas que precisam. Né? As leis têm que ter fiscalização. Fazer só a lei não resolve. A aplicabilidade, né, da lei, né, Zé Carlos? Exato. Porque uma coisa é a lei no papel e a outra é a lei acontecendo. Nós temos prédios em Juiz de Fora que existe até acessibilidade de rampa, mas a inclinação da rampa é absurdamente antifisiológica. Uma pessoa sozinha não consegue... 45 graus. Não consegue empurrar um cadeirante numa rampa dessa. Então, você precisa de pelo menos mais um ou duas pessoas, dependendo da condição da pessoa. Se quem tiver junto com o cadeirante for uma pessoa sem uma conformidade física menos avantajada, não consegue. E com risco, né? Porque essas rampas com muita inclinação, elas são passíveis de acidente também. Mas é preciso, né, que, como disse o Zé Carlos, é preciso que a lei seja cumprida e que a lei seja fiscalizada, para que realmente as pessoas tenham um acesso real aos direitos, né, de uma forma sem sacrifícios adicionais ao exercício da cidadania. E é um texto também que vai sendo atualizado conforme as necessidades da sociedade, né? Teria alguma outra condição que já vem sendo trabalhado para ser incluída nessa lei? Além das que já estão aqui? Basicamente, o que nós podemos relatar mais recentemente seria a fibromialgia, né? O TDAH, por exemplo, ele foi incluído porque no momento da produção da lei, existe uma lei de um deputado do Nordeste, eu não me lembro qual estado, em que ele fez uma lei voltada ao TDAH e colocou o TDAH dentro das condições da deficiência. É muito interessante também, Cristiane, lembrar que à medida que você avança nesses conceitos e vai incluindo outros segmentos, é preciso que a gente também olhe a Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146, e que seja feita paralelamente a adaptação nessa lei federal daquilo que vai sendo observado pelo ser vivente, né? A pessoa que está ali no dia a dia, para que posteriormente a gente não tenha interpretações equivocadas da lei, abstraindo o indivíduo de direitos, né? Nós temos tido, por exemplo, situações ainda bastante conflitantes, mesmo com a lei sendo considerada uma lei muito ampla e muito diversa e bastante abrangente. Nós temos, por exemplo, na questão que não é a questão aqui da deficiência oculta, na síndrome de Down, nós temos tido uma resistência muito grande nas escolas estaduais em entender que as pessoas com síndrome de Down têm deficiência intelectual, todas têm, 100% têm, graus variáveis, e, portanto, elas estão incluídas dentro da Lei Brasileira de Inclusão e elas devem ter direito ao professor de apoio. E até outras condições que são características dessas pessoas. Se você conhecer a plasticidade cerebral dessas crianças, a maneira como as pessoas na síndrome de Down fazem as conexões neurológicas, se nós entendermos o tamanho, né, a quantidade de células neuronais que uma pessoa com síndrome de Down tem, comparado com outras. A questão dos processos de amadurecimento das vias cerebrais, né, a mielinização é a mais conhecida dela. Como que isso tem um tempo de maturação diferente do restante da população, ficaria muito fácil entender que essas crianças elas necessitam de estímulos que sejam persistentes e duradouros. Então, são estímulos que nós não podemos interromper como se fosse um tratamento de uma dor no joelho ou no pé, não é isso. Então, a gente ainda tem muita dificuldade para que a Lei Brasileira de Inclusão e as pessoas que estão tendo o campo da deficiência ainda tenham os seus direitos de maneira inquestionável aceitados pelas responsabilidades públicas. Eu vou usar esse termo, né? Porque quem está diante de uma ação pública, ele é um responsável por aquela condição que ele está ali. Eu acho que a pessoa tem que pensar muito numa atitude de negação ou numa atitude de rejeito de um direito que o cidadão tem.
De certa forma, esse tipo de texto, né, esse tipo de lei, igual essa aqui do cordão de girassol, é uma forma também de levantar certas discussões, né? É uma lei que foi feita no município, conforme o doutor Antônio ressaltou, é uma lei que é da cidade, para as pessoas que vivem na cidade, e ela pode também provocar discussões em outros entes federados, né? Como é que o senhor vê isso? E possivelmente outras causas irão surgir, né? À medida que a gente vai avançando, né, as dificuldades, a gente vai começando a prestar mais atenção também, né, de sentir as dificuldades que eles têm, né, essas com doenças ocultas. E talvez uma ou outra vá ser acrescentada, porque a gente lembra, inclusive, que é a respeito de asma, né? É uma doença tal, mas a pessoa às vezes está lá numa crise de asma, ela teria que ter direito de passar na frente de todo mundo, né? Havendo sensibilidade da população, não precisava nada disso, né? Isso é que é importante. Mas se todos se conscientizar dessa responsabilidade, todo mundo ia. A gente passa, às vezes, chega uma pessoa de idosa, eu chego, a senhora pode passar na frente? Não precisa não, eu estou bem. Então as pessoas têm essa consciência. Se ela precisa, ela usar. Se ela não precisa, ela não usar. Mas sempre respeitar aqueles que precisam. Isso é que é fundamental. Agora, Cristiano, tem um detalhe muito importante na observação que você faz e o Zé Carlos, é que a chamada da discussão é muito importante. Na época da pandemia, nós fizemos um movimento aqui em Juiz de Fora para que as crianças que estavam dentro do transtorno do espectro autista tivessem direito a receber a prioridade da vacina contra a Covid-19. Eles e a síndrome de Down. Então, na época, a secretária de Saúde, a doutora Ana Pimentel, ela nos pediu que eu oferecesse para ela uma fundamentação técnica, uma fundamentação dentro dos conceitos da medicina. E a gente mostrou para ela por que essas pessoas deveriam estar nessa condição. Questões do próprio sistema imunológico, né? Isso, o funcionamento dessas pessoas. E ela, de imediato, ela assumiu um compromisso, e assim o fez, de incluir essas pessoas. Juiz de Fora talvez tenha sido, em função desse movimento que nós fizemos aqui na Câmara junto à Secretaria de Saúde, talvez a primeira cidade do Brasil que tenha incluído de forma regular a vacina para Covid para as pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. E foi muito interessante que cerca de um mês depois que Juiz de Fora assumiu isso, e isso acabou tendo uma repercussão fora dos domínios da cidade, o próprio Ministério da Saúde já incluiu a síndrome de Down e incluiu as pessoas com transtorno do espectro com prioridade, com população de prioridade, e houve um ganho nacional. Então, assim, obviamente, eles devem ter tido em Brasília também outros seres pensantes, gente que poderia estar trabalhando nessa idade, mas a Juiz de Fora, naquele momento, deu um salto na frente e permitiu que uma ação dentro do município ela tivesse uma repercussão nacional como teve hoje. Essas pessoas estão naturalmente incluídas dentro do grupo de prioridade de imunização. Tem um aspecto desse tipo de discussão que eu acho muito interessante, que eu ouço sempre aqui na Câmara também os vereadores falando, que a vida das pessoas acontece nas cidades e os assuntos são discutidos nas cidades. E aí, a partir disso, muita gente acha, né, sempre tem aquela visão de que os assuntos importantes são discutidos em Brasília. Mas arrisco até a dizer que a maioria dos assuntos que, de fato, mudam a vida das pessoas são discutidos nas cidades. E a partir do que é feito aqui é que as coisas avançam, né? Como é que o senhor enxerga isso, seu Zé Carlos também? Como é que vocês enxergam isso? Bem, primeiramente, a gente tem que lembrar que os nossos representantes que estão lá em Brasília ou estão na Assembleia Legislativa, são oriundos, né, das cidades, né? Na sua grande maioria, pessoas que têm experiência pública, já desempenharam algum tipo de atividade pública. Então, deveriam, né, acho que a regra deveria ser essa, né, levar consigo para esses locais as necessidades da cidade. Eu acho que isso ficaria muito fácil e transformaria, né, a macrogestão, que é a gestão que acontece no Senado, no Congresso e nas câmaras legislativas, numa coisa mais linkada com os municípios, né? Mais ligadas com o município.
Nós entendemos também que, à medida que as coisas acontecem nesses níveis, por exemplo, no nível federal, aí nós temos a discussão de macropolíticas, né? da macropolítica econômica, da macropolítica de saúde, que nós, inclusive, no nosso seminário aqui no dia 12, 13, 14 e 15 de setembro, nós estamos trazendo aqui a ministra da Saúde, a professora Anísia, nós vamos tentar ver, né, quais são esses desafios, né, de você, dentro de uma política macro, que é uma política de financiamento, de atendimento às necessidades da assistência da saúde, como é que a gente faz isso para garantir aqui na ponta, no município, a universalidade e principalmente a integralidade da assistência, que é você atender o indivíduo em todos os níveis de necessidade que ele tem. Infelizmente, uma crítica que eu faço é a relação das políticas macro com essa política municipal, ela não se faz nessa condição. Por exemplo, nós aqui não conseguimos, às vezes, contribuir muito e de forma mais objetiva, né, com os projetos que estão dentro das Assembleias Legislativas, que estão dentro de um Congresso Nacional, o que eu acho que seria de utilidade muito grande para o sistema político. A gente poderia ter um ganho muito grande com essas necessidades, que são as necessidades que desapontam o cidadão, que colocam o cidadão em risco, que fazem com que o cidadão, em boa parte, tenha uma descrença na política, e a gente precisa mudar isso, precisa de transformar, porque a grande realidade, Cristiane, é essa que você falou. As coisas acontecem aqui, acontecem no município, e é aqui que o cidadão vive, e é aqui que ele precisa de serviço olhado e atendido nas suas demandas, nas suas necessidades. A gente já vai caminhando para o encerramento do nosso programa, mas eu gostaria de deixar um espaço aberto para vocês colocarem o que consideram importante, alguma mensagem para quem está assistindo a gente com relação à questão da acessibilidade e das prioridades, né, colocando aí principalmente o cordão de girassol, que é o que a gente discute. Certo. Eu gostaria, basicamente, de cumprimentar o Antônio pela lei que ele fez, que é uma lei que realmente é uma lei importante, que agora é uma lei que foi, inclusive, agora lançada dentro do Brasil todo, mostra a importância dessa lei, que isso vai beneficiar milhares de pessoas, né, que estariam prejudicadas, não tendo seu atendimento de uma forma plena, da melhor maneira possível, e que poderão, a partir de agora, receber uma melhor atenção, um melhor cuidado. Mas, principalmente, a divulgação disso, para que a população, de uma maneira geral, entenda o significado e participe, ajudando, colaborando para a própria implementação. Doutor Antônio. Bem, o que eu queria dizer aqui é que o Zé Caso disse aqui que se as coisas fluíssem de uma maneira muito natural, não existiria lei, né? As leis existem porque existem descumprimentos, né, desrespeito às condições que são inerentes à vida das pessoas. Eu sempre digo que uma lei, além de todo esse caráter prático e objetivo que essa lei tem e outras também têm, ela traz consigo um fortalecimento do movimento, principalmente das famílias, dos pais, nós que trabalhamos mais na deficiência intelectual, no autismo, na síndrome de Down. Essa lei é uma lei que fortalece a luta destas pessoas. Eu sempre repito, né, que na década de 60 para cá, nós tivemos o surgimento desses movimentos de pais que começaram a se organizar, começaram a fazer exigências de necessidade de boa assistência em saúde, de boa escola, de lazer, de trabalho para os seus filhos, as pessoas que estavam em algum momento da vida com algum nível de dificuldade. Essa lei também, ela carrega isso, né? Ela traz consigo o esforço, a dedicação, o envolvimento de cada família, que são eles que transformaram o mundo, são eles que fazem. Nós aqui como legisladores e outros que essa Câmara tem, e também pelo Brasil, e que tem compromisso de defender o direito dessas pessoas, cada vez mais compromissados, envolvidos e atentos a essas necessidades. A lei, como eu disse aqui, ela não é só
a possibilidade de você exercer o direito. Ela é, na verdade, a cristalização de que a luta, a organização das famílias, dos pais em defesa dos seus filhos, do direito dos seus filhos, ela é transformadora e é essa luta que nos leva a essa condição que a gente tem hoje. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa hoje. Esse foi o Cidade em Pauta, o programa que recebe toda semana convidados aqui na tela da JF-TV para discutir assuntos importantes para Juiz de Fora. Programas inéditos toda segunda-feira às 9h e a reprise desses programas quarta e sexta também às 9h. Eu espero você, conto com a sua audiência.